iniciar a live aí, né, pessoal? Falar um pouquinho sobre o futuro da advocacia. Vamos conversar o que espera a nossa profissão. O professor Bruno Barata, hoje nosso convidado, vai conversar. O professor Bruno já entrou aqui. Vou esperar ele. Fala, pessoal, Bruno aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o futuro da nossa profissão, né? Vamos ver quais são as oportunidades que nós temos. Professor Bruno, meu amigo. Tudo bem, Caio? Como é que tá? Bom dia. Como é que tá, meu caro? Só na Tudo paz aí, ótimo. como é que tá o Rio de Tudo Janeiro? melhor agora. Só na paz mais ou menos, né? Mas muito trabalho, mas tá tudo ótimo. Tudo sob controle. Caminhando, né? Tentando superar aí cada vez mais, né? Não só eu, mas como todos nós, né? Como todos nós. E como que tá aí no Rio de Janeiro aí toda essa questão da pandemia, meu amigo? Olha, a gente está, assim como acho que em São Paulo também, com certeza, né? Ainda em quarentena, né? Não há uma previsão no futuro muito próximo, eu digo assim, em relação aos próximos dias de semanas de flexibilização. Então, o comércio segue fechado, né? Só aberto serviços essenciais, né? Então, supermercados, hospitais, padaria. É a mesma coisa na maioria dos outros estados e cidades do Brasil, né? E estamos aqui em casa, né? Esperando, né? Muito home office aí trabalhando, para ver o que espera da gente no futuro, né? Esse futuro é daqui a pouco, né? Daqui a um mês, talvez, ou Exatamente. menos, enfim. Ô, Bruno, eu quero te agradecer, meu amigo, pela sua disponibilidade, por aceitar prontamente o nosso convite. Nosso assunto aqui hoje é sobre o futuro da advocacia e eu, particularmente, não conheço outra pessoa com maior autoridade para falar sobre isso do que você. Sem demagogia alguma. Tive a Obrigado. oportunidade de conhecer você pessoalmente aí no Rio de Janeiro, lá na BDE, né? Foi um baita de um evento. E daí então eu venho seguindo, a gente vem conversando e o seu trabalho, meu amigo, é impecável. Então, quando nós pensamos em convidar alguém para falar sobre o futuro da advocacia, alguns pitacos de direito e tecnologia, não tinha pessoa melhor do que você. Então, quero te agradecer. Pessoal, professor Bruno Barata. Professor Bruno, ele é advogado no Rio de Janeiro, também especialista pela Harvard Business School. Lá ele teve uma vasta experiência com questões de liderança e é diretor da New Law. New Law, então, é uma instituição de ensino que visa a educação em direito e tecnologia e trazer aí melhorar a nossa qualidade de ensino no nosso país, principalmente para os advogados. Então, Bruno, seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui na rede LFG, e vamos conversar sobre o futuro da nossa profissão. Obrigado, Caio. É um prazer falar com você, querido amigo, com toda a tua audiência também. Obrigado, Rede LFG, pela oportunidade. E é isso, estamos à disposição para responder perguntas, enfim, do pessoal que está assistindo, suas também, cara. Eu tô aqui para isso. Vamos debater um pouquinho do que vem pela frente aí, né? Beleza. Pessoal, quem quiser ir fazendo questões, perguntas, pode passar perguntas aqui pro online mesmo, ao vivo, que a gente vai respondendo. O Instagram do professor é @BrunoBarata. E vocês podem seguir o professor tem um Bruno trabalho Barata muito ADV, tem um ADV no final. ADV, né? Bruno Barata Isso, ADV, imagina. Bruno isso. Barata ADV, vale a pena seguir o professor porque é um conteúdo de qualidade, principalmente o que vem lá do New Law, né? Então, professor, o que você acha? O que nos espera? Eu tenho uma pequena visão e não sei se o senhor concorda comigo. Qual que é a situação? Eu acho que o Covid-19 ele antecipou algo que já está acontecendo, que é a automatização de determinadas atividades no nosso escritório, a inserção de inteligência artificial para melhor trazer eficiência para o nosso trabalho. E o pós-Covid-19 ele vai vir para poder alterar demais. Professor Rafael, obrigado pela participação. Vai alterar demais aí a nossa atividade. O que você acha em relação a isso, meu amigo? Caio, está acontecendo uma confusão, né, na nossa vida, né? Tudo mudou muito da noite para o dia, né? Eu venho conversando isso muito, não só com o pessoal do meu nome, mas com o pessoal do escritório também. Da noite para o dia a gente teve que se reinventar, né? Então, o que era antigamente home office por opção virou home office obrigatório, né? Então, todo mundo agora é obrigado a ficar em casa trabalhando e se readaptando, né? A advocacia, assim, ao contrário de outras profissões, né? Outras atividades, ela não parou, né? Então, a gente continua trabalhando, muito embora os prazos estejam suspensos aqui no Rio, né? Em outros lugares também isso volta agora dia 4 de maio, segunda-feira próxima.
Mas a verdade é que o trabalho consultivo não parou, né? Alguns prazos também que ficaram pendentes em relação à produção técnica também não pararam, então a gente continuou elaborando petição, muita reunião com o cliente, sobretudo por esse momento de grande preocupação, né? Então, assim, o que está acontecendo agora? Como é que eu renegocio o contrato? Muito cliente agora com questão trabalhista para resolver, questão de reestruturação de empresa também para resolver, o pessoal que não sabe mais como se posicionar, enfim. Então, a gente está fazendo um trabalho todo de rearrumação de casa de vários clientes. E aí uma preocupação grande é como fazer isso agora nesse novo cenário, né? Antigamente você fazia reuniões presenciais, você tinha uma outra dinâmica de trabalho e agora o fluxo mudou, né? Então tudo tem que ser à distância. E aí essa adaptação não é só nossa da advocacia, mas também do próprio cliente. E o primeiro desafio é esse, né? O que está mudando, que eu vejo como uma mudança radical daqui para frente, eu acho que isso não vai mudar e eu vou explicar por quê, é a relação advogado-cliente. Acho que muda muito a partir de agora. Eu acho que o cliente agora é um cliente mais digital, eu não digo virtual, que dá uma sensação de distanciamento, mas na verdade eu acho que tem uma aproximação. Então, muito embora a gente esteja fisicamente distante, ele está emocionalmente mais próximo do outro. Essa pandemia realmente ela nos trouxe isso, essa necessidade de estar próximos, ainda que não fisicamente. Que para mim também não faz muita diferença, eu vou explicar por quê. Então, assim, muito aparato tecnológico, então essa é uma palavra de ordem que o advogado tem que ter. Então, se você, como a gente está fazendo aqui, né, esse bate-papo no Instagram, mas se você não está adaptado a tecnologias como Zoom, tecnologias de gestão de equipe como o Slack, por exemplo, que é uma outra ferramenta que a gente usa para você designar tarefas para o seu time, enfim, tem N ferramentas, N legal techs prestando serviço nesse sentido. Então, assim, o universo de produtos seria muito vasto. Mas você tem que estar adaptado a isso, porque é muito importante para você conseguir manter o seu fluxo de trabalho de forma adequada. Do contrário, você vai ficar naquela preocupação. E agora? Como é que eu faço? E se você perder 2, 3, 4 dias com essa adaptação, você já perdeu muito tempo. Então tem que ser uma coisa muito rápida para você conseguir já tocar o seu trabalho ainda com uma mudança muito repentina. Então, no futuro da advocacia, no futuro muito próximo, eu vejo uma mudança muito grande na relação advogado-cliente. Essa talvez seja a primeira adaptação. Segunda necessidade, e a gente pode depois avançar em cada dos pontos, é a necessidade de você abraçar mais a tecnologia. Então, conheça essas ferramentas, que não são ferramentas novas, né? Nenhuma ferramenta foi inventada nessa pandemia. Tudo são sistemas que já existiam. Então, o Zoom é muito antigo, o Slack, a Asana, qualquer ferramenta, o Hangout do Google, tudo é muito antigo. Então, é questão de você saber, de você conhecer e saber usar. Então, é mais uma mudança de cultura do que uma necessidade de invenção tecnológica, né? A gente fala muito de inovação e sempre associa inovação com tecnologia. E não é a mesma coisa, né? Inovar é fazer o novo. Não necessariamente você tem que pensar em tecnologia para fazer inovação. Então, dou um exemplo que eu tenho conversado com alguns amigos aqui, muito interessante. Muitos clientes, quem trabalha muito no setor ali de restaurante, né, de atividades que estão sendo impactadas mais diretamente com o faturamento zero, agência de viagem. Você já pensou, por exemplo, em oferecer um desconto antes do teu cliente pedir desconto para você? Porque às vezes nessa crise louca, o cliente vai chegar para você, olha, eu tenho que reduzir minha contagem horária em 50%. Ou até mais, ou até não pagar. Né? Quem fatura zero não consegue pagar nem R$1. Então, na realidade, é horrível, né, para todo mundo. E o advogado também sofre. Mas já pensou, de repente, em antes dele fazer isso, você já chegar a oferecer de cara, sei lá, 10 ou 15% de desconto no seu partido mensal, se for o caso de você receber assim mensalmente, de repente o cliente já se sente, entendeu, abraçado por você, já entende que você mergulhou no problema e de repente nem te faz uma contraproposta. Ou se quiser fazer uma contraproposta, não, em vez de 15, vamos passar para 20, mas você não reduziu 50%. Então essa mudança de cultura, de entender o que é a crise, de mergulhar junto com o cliente no problema dele, que são os passos que o advogado tem que ter nesse momento agora específico. Perfeito. Perfeito. Eu acredito. É aquilo, né? É o que você falou. Eu converso muito isso aqui no escritório também em relação às ferramentas já existiam aí. O Trello, o Slack, dentre inúmeras outras ferramentas já existiam. O Covid, Dr. Rodrigo Canelas, diretor da CASP aqui da OAB de São Paulo, obrigado, meu amigo, pela presença. O Covid apenas antecipou a necessidade das pessoas se ambientarem com esse tipo de tecnologia, né, Bruno? Antecipou e acelerou, né? Quer dizer, e acelerou. Né, na verdade. Ele te obrigou a conhecer da noite para o dia todo o sistema, né? Exatamente, Bruno. E você sabe uma coisa que eu converso muito com meus alunos de graduação, Bruno? E tudo começa na faculdade, né? Quando nós nos formamos, do primeiro ao quinto ano, briga, né? Processo.
Eu tenho passado para eles na graduação, principalmente quarto e quinto ano, que a gente já está entrando em falência de recuperação de empresa, eu tenho passado para eles a necessidade e que o futuro ele espera o seguinte: a novas habilidades, as afamadas soft skills. Você poderia trabalhar um pouquinho sobre soft skills e como que isso é importante para o advogado? Com certeza. Essa é só habilidade que a gente tradicionalmente não aprende na faculdade, né? Muito embora o professor da graduação pode até implementar isso na sua grade, né? Quer dizer, então é muito importante que os professores também tenham essas noções para poder passar. Se a gente puder aprender isso na graduação desde já, é uma maravilha. Mas hoje em dia não é tradicional que se lecione isso, né? O que são isso? O que são soft skills, né? Nós temos hoje as hard skills, que são disciplinas tradicionais que a gente aprende na graduação, que é direito penal, constitucional, processo civil, enfim, por aí vai, todo mundo sabe. E nós temos também as soft skills, que são as habilidades comportamentais, que são realmente disciplinas que você não aprende na faculdade. Você tem muito curso específico sobre isso, você tem algumas pós que interessam esse tipo de assunto, mas você não tem na graduação hoje uma grade com essas disciplinas. Isso é muito importante, por quê? Tão importante hoje quanto aprender o direito, quanto saber a lei, é também saber como trabalhar essa lei, como você pode melhorar a vida do seu cliente, né? Como você pode melhorar o negócio do seu cliente, enfim, a situação dele, não importa a área que você esteja trabalhando. O que são soft skills em geral? A gente tem algumas principais, eu destaco duas que para mim são fundamentais, que é liderança e negociação. Liderança, você tem que aprender a ser um líder, né? Tem aquela grande diferença entre ser chefe e ser líder, né? Tem gente que é chefe, mas tem gente que é líder. Então é você puxar o teu time para perto de você, é você ensinar, muito mais que cobrar, é você saber quando a pessoa erra e dar mais uma chance, enfim, é você realmente treinar pessoas, você mudar a cultura das pessoas. E essa relação também vale para o cliente. Então você consegue aplicar isso internamente no seu escritório e também a relação com o seu cliente. É muito importante você também tentar mudar a cultura do seu cliente também, naquilo que você acha que juridicamente não está correto. Então, às vezes o cliente faz uma coisa errada, não é por aí, o caminho melhor é esse, vamos trabalhar. É uma grande mudança de cultura. Parece muito uma discussão filosófica, mas ela é muito prática, na verdade. Né? Parece uma coisa muito cultura, filosofia, mas não é. Ela é uma questão super prática. A negociação também é. Então, técnicas de negociação, como você renegocia um contrato, como você ensina o seu cliente a renegociar o contrato, como você também elabora melhor o contrato, enfim, negociação em geral também, negociação de honorário, aí já partindo para uma coisa mais, uma questão super de escritório. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em Harvard em 2015, também sobre liderança, que também ensinava também técnicas de negociação para escritório. Então, tem uma dica, por exemplo, em relação a time, que envolve liderança, que é muito interessante. Por exemplo, o que o pessoal ensina lá para pessoas? Você criar um sistema de todo final de mês, cada advogado do seu escritório, ele faz um feedback sobre o outro. Então, poxa, o fulano de tal esse mês trabalhou bem, ou você critica se você achou que ele trabalhou mal em alguma coisa, ou seja, dá uma transparência absoluta do que um acha do outro, até para um poder melhorar. Né? Então, assim, é aquela que eu brinco, elogio de mãe não serve, né? Porque elogio de mãe é sempre bom. Então, assim, o principal elogio, a gente tem um elogio de um terceiro mesmo, não tem nada a ver com a gente, né? Porque eu até gosto de a gente como amigo, como parceiro de trabalho, mas aquele elogio é fundamental. Ou a crítica também, a crítica é muito importante, que eu acho que a gente só cresce na crítica. Então, a gente não cresce muito com o elogio. Então, na crítica é fundamental. Então, assim, alguém te falar onde você está errando, o que pode melhorar, e não necessariamente o chefe. Às vezes, até no mesmo nível hierárquico, o outro advogado trabalha do seu lado também criticar você. Mas uma crítica construtiva, positiva, que vai que vai melhorar a tua atividade. Então, o Harvard ensina muito isso, é você pegar feedbacks um do outro por escrito todo mês e todo mundo se junta para ler e entender como é que pode melhorar. Então, essa necessidade de melhora constante também é uma soft skill muito importante. Outra soft skill também fundamental, que é personal branding, é você trabalhar muito o seu posicionamento de marca. E quando eu falo marca, respeitando logicamente as regras da ordem em relação à propaganda, publicidade e tal, mas dá para fazer muita coisa com o que a gente tem hoje. Algumas coisas eu acho que podem ser melhoradas em relação à flexibilização, outras nem tanto, porque a gente tem que manter uma paridade de armas em relação à publicidade. Então, por exemplo, se eu autorizo o post patrocinado, né, funcionamento de post, um escritório com muito recurso vai realmente ter mais recurso para poder funcionar o post em relação a um escritório menor. Então, naturalmente, vai acabar aparecendo mais no mercado, então realmente você quebra ali a isonomia, né, da competitividade sadia. Né? Então, é muito complicado. Agora, você permitir, por exemplo, que de forma gratuita um escritório possa fazer uma publicidade mais ostensiva, mostrando serviços, eu acho muito bacana, eu acho muito, muito interessante.
Então, assim, dá para você trabalhar muito a tua marca, produção de conteúdo, usar rede social, Instagram, LinkedIn, Facebook eu já acho mais ou menos, porque eles também estão com regras de restrição de views e tal, não uso muito, mas Instagram e LinkedIn, as duas são diferentes. Mas dá para fazer muita coisa em rede social e você acabar conquistando não só a tua marca posicionada, né, você como advogado do escritório, mas também clientes que vão olhar aquilo que você está fazendo, né? E clientes, quando eu digo, não são só cliente, não é só cliente direto, é o cliente direto e o cliente indireto. Muita gente também ainda trabalha hoje com aquela ideia de que o advogado é concorrente um do outro. Só que não é isso, ao contrário, os advogados são parceiros, entendeu? Eles podem, claro, estar dividindo ali numa competição para conseguir um cliente, mas daqui a pouco, numa outra oportunidade, a gente pode se unir para trabalhar com o cliente comum. Então, nunca olhe o advogado como um adversário, olhe sempre como um aliado, né? Um outro escritório, um outro advogado, ainda vocês trabalham na mesma área. Então, assim, é muito importante que vocês tenham sempre essa mentalidade. Isso tudo são técnicas e soft skills que a gente vai aprendendo aí na educação continuada. Né? Perfeito, Bruno. Vou colocar o fone aqui, que eu acho que me mandaram uma mensagem no WhatsApp dizendo que o retorno está falhando um pouco. Acho que melhorou, pessoal. Em relação melhorou. Aí, vocês vão... Melhorou? Ah, beleza. Perfeito. Ótimo. Não, sensacional, Bruno. Então, assim, basicamente, o que nós já tratamos até o momento? A importância, o futuro da nossa advocacia, né? A importância da tecnologia. Inclusive, ontem saiu uma lei para o juizado especial. Essa lei, inclusive, é de autoria. Obrigado, Felipe. Obrigado, meu amigo. Essa lei, inclusive, é de autoria do professor LFG, que faleceu recentemente, em que a audiência de conciliação pode ser realizada de forma virtual, de forma digital. Algo que já acontece, por exemplo, muito em precatória, para poder responder, a depender da audiência criminal também já é realizada de forma virtual. Então, de réu preso, por aí vai. Exatamente, e por aí vai, exatamente. E aí eu vi ontem, o Bruno, uma baita de uma discussão, principalmente do grupo de jovem advocacia, em um trade-off que teremos aí, por exemplo, né? Essa lei veio para poder viabilizar as audiências de conciliação no JEC, no entanto, pode tirar a atividade do advogado correspondente. E aí é aquela questão de, se a gente for fazer uma análise SWOT dessa situação, tem desafio, mas tem oportunidade. O que você acha, meu amigo, em relação a isso daí? Olha, é uma situação que é difícil. Eu acho que a gente só vai entender realmente o que vai acontecer quando o mercado começar já a atuar dessa forma. Né? Então, acho que você tem que ter um período de maturação aí para entender como é que o mercado vai se comportar, o mercado jurídico, no caso. Mas é uma situação muito complicada e eu vou te falar que nem é tanto só com relação a essa lei, acho que é 13994, se não me engano, que trata de conciliação online para a GEC. Mas é uma situação que também já vem acontecendo até com o processo eletrônico, né? Então, quer dizer, a atividade do advogado que faz diligência, do advogado audiencista, enfim, de interior, que eu digo mais trabalho com marca no interior, já vem diminuindo gradativamente, não é uma situação atual e também não é uma situação por conta da pandemia. Por conta da pandemia, eu tenho recebido relatos realmente que o pessoal está sem trabalhar, porque os tribunais estão fechados, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Não tem cópia para tirar, não tem petição para despachar, não tem nada. Então, realmente, é só o trabalho online que aí o advogado de origem faz, né? Da casa dele. Então, assim, é realmente a atividade de quem faz diligência hoje está estacionada. Com relação a essa questão específica de conciliação online, é mais um dificultador na vida de quem faz diligência, mas eu acho que o pessoal também tem que um pouco repensar. Vou dar alguns exemplos até práticos aqui que eu achei muito interessante, que eu venho vendo ao longo das últimas semanas. Primeiro, uma necessidade de você se hiper especializar. É difícil isso para o advogado estar no interior, para captar é mais fácil? Talvez seja assim, mas eu acho que não tem muito jeito. E como é que você pode fazer isso? Tenta ver naquele seu município, eu falo isso muito para o advogado do interior agora, tenta ver no seu município qual é a maior demanda, onde é que está o maior mercado, enfim, é um município mais de interior, tem o agrobusiness um pouco mais envolvido, enfim. Tem que sentir qual é a área ali, quais são os mercados que você pode atingir naquele município e tentar fazer uma hiperespecialização. Se dedica a uma área específica, você sabe que o advogado, em vez de contratar alguém da capital, pode contratar o teu serviço. Uma outra ideia muito interessante que eu estava conversando com o pessoal da OAB, da subseção de Petrópolis, que é o município da região serrana aqui do Rio. Eu sou de Petrópolis, sabia? Ah, é? Pô, que legal. Eu sou de Petrópolis. Ótimo. Eu vim morar aqui já tem 11 anos que eu estou aqui para São Paulo, para São José dos Campos, mas sou de Petrópolis, sou da região serrana aí. Mas desculpa te interromper.
Continua. Não, imagina. Cidade maravilhosa, eu gosto muito. Você fui lá, infelizmente agora não estou podendo ir. Mas Petrópolis, a Comissão de Jovens Advogados, fez um trabalho super bacana, está fazendo, porque assim, você tem duas opções quando três opções quando você se forma, né? Passa a prova no exame de ordem e agora eu vou fazer o que da minha vida, né? Vou trabalhar como advogado autônomo, individual, vou fazer o meu escritório. Qual é o dificultador aí? Você não consegue cliente com facilidade, porque você não está acostumado com o mercado, você não sei que você tem aí, né, alguém para te indicar, mas é muito difícil. Então, como é que você sai do zero, né? Você tenta realmente suando, batendo cabeça, você se junta a alguns outros jovens advogados, e você entra para um escritório grande que você vai ali receber os clientes automaticamente, o teu trabalho já vai ser delimitado ali pelo teu chefe, né? Ou pelo teu líder, vamos chamar assim. Mas o que Petrópolis fez? A Comissão de Jovens Advogados, eles pegaram cada advogado de uma área e eles se indicam uns para os outros. Então é muito interessante. Então, sem eles perceber, eles fizeram um grande escritório, ainda que formalmente não constituído, de vários jovens advogados, cada um numa área. Então, um é família, o outro é tributário, o outro é contrato, o outro é penal, enfim. E se indicam. Então, chega uma demanda tributária, mas eu não faço, mas o fulano de tal faz e passa por outro. E assim eles vão se abastecendo de demandas. Eu achei isso fantástico. E talvez seja uma solução muito para advogado interior. Ah, mas o meu município é muito pequeno. Né? Interior de São Paulo tem muito mais município que o Rio. Rio são 92, São Paulo eu nem sei quantos são, mas é uma infinidade. Eu conheço muito interior de São Paulo. E assim, eu vejo que são municípios realmente pequenos. Mas o que você faz? Se junta com municípios fronteiriços, quer dizer, então junta advogados de alguns municípios da região. Enfim, gente, tem que inovar. Inovar não é só tecnologia. Tem que pensar realmente, eu não gosto muito de pensar fora da caixa, já meio tipo, mas tem que pensar um pouco além da nossa fronteira, né, daquela coisa tradicional, e tentar se reinventar. Então, de repente, criar um escritório regional, com advogados que trabalham na região, então você pega lá 3, 4, 5 municípios, se junta, faz um longo de negócio, para tentar realmente superar essa crise. E aí, como você falou, Caio, podem sair novas oportunidades. Não necessariamente você vai ter só problema, né? Talvez daí saia realmente uma oportunidade que você nem esperava. Né? Exatamente. Tem o Dr. Felipe que está aí online assistindo e aqui ele estava presidente da Comissão de Jovem de Advocacia daqui. E aí, qual foi a ideia que aqui em São José? Aqui em São José hoje são 5 mil advogados. Qual foi a ideia que teve na época? Fazer um grupo de jovens advogados. Hoje são 4 ou 5 grupos totalizando 800 advogados, meu amigo, mais ou menos. Em que tem trocas de experiências, um indica o outro e debate. Inclusive, agora em época de pandemia, a Comissão da Jovem Advocacia aqui está fazendo reuniões no Zoom para poder, por exemplo, debater essa lei que saiu ontem. Entendeu? E isso daí é o que você falou, você gera oportunidades aí. Você pode ganhar novas parcerias e um indica o outro. Vira e mexe, às vezes alguém entra em contato. Ah, uma pessoa jovem advogado te indicou no Tokai para tratar de direito empresarial, marca, patente, enfim. Então, essa parceria, não ver o advogado. Isso tem a ver com soft skill também, né, Bruno? Não ver o advogado como seu concorrente, mas ver ele como um parceiro que pode agregar valor à sua atividade, né? Totalmente. Um grande percentual de clientes que a gente tem hoje, eles vêm de indicação de outro advogado, né? Sim. Então não é só o cliente direto. O cliente direto, eu sempre brinco isso lá no escritório, ele não bate na porta com uma causa para você, né? Olha, gostei muito da tua cara, quero contratar você. Ninguém aparece na porta do escritório, bate lá na porta com uma causa. Então é muito, assim, lúdico a gente achar que vai conseguir um cliente sempre diretamente, né? Se conhecendo na rua. A gente não é assim que aparece cliente, né? Então o cliente ele vem muito por indicação, que pode ser de uma pessoa qualquer, pode ser de um parente, pode ser de um outro cliente que indicou um cliente, pode ser através de rede social, porque a pessoa vai conhecer o seu trabalho, ou pode ser em pessoa, que eu digo, tanto física quanto jurídica, né, um diretor de uma empresa qualquer, enfim, não importa, ou muito por indicação de advogados. E o que é interessante às vezes você não faz aquela área para um cliente que você já tem, mas você pode incorporar um advogado externo para fazer aquele trabalho contigo. E nem necessariamente, às vezes, tem que delegar realmente, externalizar aquele serviço. Incorpora aquele advogado temporariamente, faz uma parceria entre os escritórios. A gente cansa de ver isso muito em Brasília, escritórios que peticionam juntos, botam os 2 times na petição. Isso acontece muito. Então, você acaba tendo ali uma joint venture para tratar de um cliente específico, de um caso específico. Então, eu sou trabalhista, mas pintou um tributário. Pô, em vez de falar, eu não faço tributário, infelizmente, não posso atender, não. Eu faço, tenho um parceiro, e ele vai ser incorporado na nossa estrutura para atender você nessa demanda específica. O cliente fica super satisfeito e não sai de você.
Sim. E o advogado tributarista ele fica satisfeito porque está atendendo mais um cliente. Então, você tem que ter um sistema colaborativo entre advogados que é fundamental. Colaboração, uma outra palavra de ordem muito importante, não deixa também de ser uma soft skills. É você entender que a colaboração de forma inteligente ela é fundamental para você vencer a crise e você não ficar realmente ali afastado do mercado de trabalho atual, porque realmente está muito difícil. Então, eu acho que você tem que realmente se hiperespecializar e trabalhar em muita parceria. Então, eu vejo os escritórios realmente hoje, como acontece com as empresas também, Caio. A gente vai ver agora, talvez não agora especificamente, mas daqui a alguns meses, o movimento de várias empresas pequenas acabarem se fundindo. Aquelas que conseguirem sobreviver, que tiverem fôlego para sobreviver, vão acabar fazendo pequenas fusões para poder realmente se manter. Do contrário, vai ser uma quebradeira geral. Já está acontecendo muito com várias pequenas empresas, né, que não conseguem segurar. Saiu um estudo do banco JP Morgan nos Estados Unidos. Isso vale muito para os Estados Unidos, mas no Brasil também deve ser diferente esses números que eu vou falar agora. Sobre o período que a empresa consegue ficar sem receber, sem faturar. Né? Você vê, restaurante é o primeiro, com 16 dias só nos Estados Unidos. Que isso? Então, um restaurante que não fatura por 16 dias, ele quebra. Assim, os pequenos, né? Claro que cadeia de restaurante é um pouco diferente, né? Que eles se seguram. Mas pequenos restaurantes não conseguem sobreviver por mais de 16 dias sem faturamento. Então, a realidade é muito dura. Então, na advocacia também não é diferente. Porque o cara que não fatura no restaurante vai acabar repassando esse prejuízo para o advogado, né? Olha, não tem como te pagar esse mês, porque eu não estou recebendo nada. E aí o advogado se vê aí, de repente, com 0% de faturamento. Então, tem advogados que são muito nichados em área, e não é em área de prática, mas é em setor. Então, quem trabalha só para restaurante, eu tenho amigos que trabalham só para restaurante, deve estar faturando R$0. R$0. E o que eu faço? R$0. E o cara repassa no prejuízo. Então, o que eu faço? Né? E todo mundo tem que pagar a conta, né? O boleto chega, enfim, e a vida é assim. O que acontece? Você tem que realmente se reinventar. Mas olha só, eu não tenho uma bola de cristal. É duríssima a situação. Mas você tem que realmente parar agora, se juntar com quem você acha que pode te trazer oportunidade, né? Criar uma rede de advogados, de contato, fazer uma hiperespecialização, pensar de repente em áreas também que estão se reaquecendo, né? Direito de trabalho agora é uma delas. Muita empresa precisando renegociar contrato, suspender o contrato de trabalho, tendo que ter acordo coletivo que foi feito agora, ter aditivo emergencial com o sindicato. Tem muita coisa agora acontecendo em função de vários funcionários que você não consegue mais manter nas empresas. Então, como é que o que eu faço com esse pessoal todo? Né? Muita gente não quer mandar embora a maioria, então tem uma grande renegociação de contrato. Então, o trabalhista agora é uma área super aquecida. Né? Fusão e aquisição, como eu disse, daqui a pouco também, M&A, né? Uma área também que vai aquecer muito. Até a parte de recuperação judicial, restauração de empresa como um todo. Infelizmente, tem empresas que não vai segurar, que não vai aguentar. Sim. Enfim, e a crise vai chegar para elas e paciência, não tem jeito. Tem que fazer. É uma crise nova que está todo mundo desesperado, né? E todo mundo não é Brasil, o mundo inteiro está vivendo essa crise. O mundo inteiro. Uma economia que foi desligada e está sendo religada. Isso nunca aconteceu na história. Nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra aconteceu isso. Então, o Brasil na Segunda Guerra não foi afetado, porque ele está vivendo numa boa. Né? O Brasil foi para a guerra e tudo, mas assim, a situação da população aqui não foi tão afetada. Ou nada afetada quase. Igual nos Estados Unidos também. Mas agora não, né? Então é uma crise que começou na China, que veio realmente nesse fluxo de globalização, né? Que no mundo globalizado as doenças também viajam, né? Então é o que aconteceu, então, a doença veio viajando da China para a Europa e agora chegou aqui com força total e não tem jeito. Então assim, a gente tem que se reinventar o quanto antes, é mais fundamental, é obrigatório para o advogado que quiser vencer essa crise, se reinventar. Não, inclusive, em um dos eventos do próprio New Law aí, o reitor do MIT lá fala uma frase que eu nunca mais esqueço na minha vida. Esqueci o nome dele agora, mas o reitor do MIT lá, o Peter Huss, ele mesmo, ele fala o seguinte: nós temos que estar à frente da curva, né? Eu acho que essa frase ela é fundamental, é um equilíbrio entre o pensar fora da caixinha, porque eu também tenho as minhas reservas quanto pensar fora da caixinha, e também você ficar na comodidade. Então, você ficar à frente da curva, você não está nem pensando tão fora da caixinha, mas você também não está na comodidade. Né? É a frente da caixinha, né? A caixinha está aqui, você já está aqui na frente. Você já está lá na frente, entendeu? Eu acho que essa frase é fundamental. Ótimo. Então, soft skills, essa parte de tecnologia, soft skills, é fundamental para o futuro da advocacia, né? Agora uma questão que é muito importante, que eu também acho, Bruno, que você falou um negócio que é sobre a hiperespecialização e principalmente para advogados de interior, né?
Essa hiper especialização em determinada área, quando conjugada com uma interdisciplinariedade em outros assuntos, ela é boa também, né? O que eu quero dizer, a interdisciplinaridade não é nem mais um futuro, é um presente para a advocacia, sim ou não? Sim, totalmente, ele é muito necessário, porque assim, um advogado hoje, eu até comecei a falar um pouco sobre isso, não é um profissional que só sabe o direito, né? Ele tem o que eu não defendo muito hoje, vou falar muito por mim, quem tiver opinião contrária eu super respeito, mas é a minha opinião. A gente não tem que ter mais aquela decoreba de leis, saber todas as leis de cabeça e falar os artigos de cabeça. Eu não acho isso tão necessário hoje em dia. Você tem hoje bancos de dados aos montes, com toda a legislação, todo o ordenamento jurídico para fornecer para você. Então não perca o espaço do seu cérebro só gravando aquela legislação toda, artigo tal, parágrafo único de cabeça. Isso era muito importante no passado. Porque o advogado só fazia aquilo. Hoje em dia mudou muito. E é o que você falou, o advogado tem que ser multidisciplinar. Muito multidisciplinar. E o que é multidisciplinar? É você entender o direito, mas também você entender de economia. Entender de economia, gente, não é ser economista. Tá? Não precisa fazer outra graduação, mas é ter noções. Então, entender como é que o mercado está se comportando, entender um pouco de bolsa, entender um pouco dos pacotes de auxílio à economia aí que estão sendo lançados, tanto pelo governo federal, quanto pelos estaduais, enfim. Gente, é ler jornal, é ver televisão, é assistir bastante jornal de notícia, enfim. Entender o que está acontecendo, não fujam da realidade. É muito importante a gente não ficar só preso ao direito. O direito é aquela lei fria, escrita. Importantíssimo você saber, como o Caio falou da lei que foi publicada ontem, que estabelece agora a conciliação da LG, que a gente está atualizado em outra legislação fundamental, até para entender como é que vai resolver o problema do cliente. Mas não basta isso. Então, realmente, ser advogado hoje é um desafio muito grande, é uma grande missão. E não basta ser aquele profissional tradicionalista do passado. É um profissional muito mais multidisciplinar, que tem que ter noções de várias áreas diferentes. Então, uma coisa que eu faço muito, que eu acho que encaixa muito nisso que você está falando, por exemplo, desculpa, quando você tem um cliente novo, de uma área realmente bem diferente, então vamos dizer, uma siderurgia, que foi um caso nosso já no passado. Aí o pessoal foi no escritório, fez uma reunião, o nosso problema é esse, a gente tem que resolver e tal, tudo bem. Então a gente tem que entrar com uma ajuização, tudo tecnicamente do ponto de vista jurídico, né? Nenhuma questão de siderurgia propriamente dita, até então uma reunião de escritório, aquela reunião fria, normal. Eu falei, tudo bem, mas agora eu quero ir no negócio de vocês, eu quero entender como é que funciona. E não tinha nem muito a ver com a demanda, mas eu quero ir lá. Não, mas você quer ir lá? Eu quero ir lá ver como é que funciona, eu quero ver como é que produz o aço, como é que faz a chapa de aço, eu quero ver tudo. Então fui lá, botei um colete, botei um capacete, entendi todo o processo. Mas por que isso, cara? Para entender os termos técnicos de cada máquina, como é que funciona, como é que é o processo. Cara, no decorrer da ação, quando você começa aí a participar da prova pericial, já está na tua cabeça, você já está com outro mindset, que não é só o do advogado. É também como se fosse o cara que trabalha lá na indústria fazendo a chapa de aço. Então você consegue entender os termos técnicos, você consegue dialogar muito melhor com o perito, você consegue, aí na parte já no final do processo, já está assim, sabe, super entendendo da coisa. Então, muito importante você conhecer o funcionamento do seu cliente. Eu uso muito o exemplo do McDonald's. O pessoal com certeza viu aquele filme Fome de Poder, que era no Netflix. Mas tem uma outra questão muito interessante, que tem um documentário no History Channel, que fala também sobre, eu acho que é a indústria dos alimentos. É muito bacana esse documentário lá, vale a pena ver. Está no YouTube, eu acho. Mas falando sobre um ponto dos irmãos McDonald's, que eu acho que eles erraram, que eles viram que o processo deles, né, de automação ali, de hambúrguer e tal, aquela linha industrial funcionava muito bem. E aí, o que eles fizeram? Ao invés deles guardarem aquilo para eles começaram a vender visita para o McDonald's. Então, assim, se você, empresário, quer entender como é que funciona a nossa linha de montagem, nossa linha de produção, vem aqui, acho que pagava, sei lá, $900, que era um valor considerável para a época, mas também não era grande coisa. Então, o cara pagava e ia lá para conhecer a linha de produção do McDonald's. 2 caras foram lá e pagaram. Um fundou o Burger King, o outro fundou o Taco Bell. Quer dizer, então, mega concorrente, logo depois que foram lá beber na fonte do McDonald's. Quer dizer, então, eles nem imaginavam que ia lá um super concorrente futuro e tal. Quer dizer, eles acabaram entregando o jogo, né? Achando que iam ganhar um dinheirinho ali que ia ser interessante, mas sinceramente não valeu. Depois veio o Ray Kroc, né, que criou aquela questão das franquias, e aí o McDonald's explodiu no mundo. Mas então, o que eu digo com isso? Então, você tem que conhecer o cliente. Não é só entender a dor dele, não é só mergulhar psicologicamente com ele no problema, mas é conhecer o negócio. Então, gente,
de uma padaria a uma indústria multinacional. Fechou um contrato, vai lá no cliente para ver como é que funciona. Ah, mas não precisa, não interessa. E o cliente vai gostar. Ele vai ver que você está realmente dedicado ao trabalho dele, você quer entender como é que funciona o negócio, e você passa a entender termos que não são tradicionalmente sabidos por você. E eu aprendi muita coisa visitando clientes das mais diversas áreas. Assim, é infinito assim, a oportunidade. Cervejaria, indústria siderúrgica, escola, hospital. É tudo. Mas você tem que ir no hospital para fazer uma ação inicial, uma petição inicial? Tem. Quero ver como é que funciona. E faz super diferença quando você vai escrever. Bom, eu concordo. A gente tem esse diálogo aqui e estar próximo, você entender como que funciona toda a cadeia, todo o operacional do cliente, independentemente, é o que você falou, da padaria, como fazer pão, até como fazer uma válvula. Já tive a oportunidade de pegar, faz válvula para motor de carro. Então você entender todo esse processo na hora de você definir. E uma coisa que eu acho muito interessante, não sei se você concorda comigo, Bruno, eu acho que o advogado hoje, antigamente, principalmente o direito ensinado lá no século XX, e o direito hoje, quem diz isso aí, eu ouço muito. Eu gostei do lá no século XX, né? Lá no século XX. O direito, ele é aquela visão em que o advogado ele vem, ele só soluciona problemas. Eu acredito, tenho visto que o advogado, o de hoje, do futuro, ele não só soluciona problema, mas como ele também tem uma visão estratégica. Ele tem uma visão estratégica, principalmente para quem atua em direito do trabalho, em direito empresarial. Então, a importância, por exemplo, de você incorrer em custos ex ante, no caso de um compliance, para evitar custos ex post, é de extrema importância o advogado ter esse feeling. E como que você vai ter isso daí? Conhecendo a atividade, acredito eu. O que você acha? Não, é fundamental. E o trabalho preventivo hoje é muito mais importante que o contencioso, né? O contencioso, na verdade, é você estancar problema, né? Porque o problema já está instalado, né? E aí, como é que eu resolvo? Então, se já há uma demanda contra o cliente seu, você vai lá e você defende o seu cliente aquela demanda. Ou se você tem que ajuizar uma demanda para o seu cliente em algum caso. Mas aí já está o problema, já a sangria já está feita, né? Já está ali com aquele problema na coisa. E o advogado tem aquela visão, tem aquela... As pessoas têm a visão do advogado de ser um resolvedor de problema, né? Quando, na verdade, essa visão estrategista é muito mais importante. O advogado tem que desenvolver muito isso. Então, você fazer um trabalho preventivo para uma empresa, mas aí tem um problema muito sério, Caio, que não é nosso da advocacia, mas as empresas não querem investir em cultura, não querem investir em prevenção. Então, elas preferem segurar o caixa e acaba sendo mais caro, tá? Mas, enfim. Acaba, né? Muito mais caro. Trabalhar com contencioso é muito mais caro do que trabalhar preventivo. Então, você fazer um preventivo, como você disse, no compliance, a gente fez um trabalho muito interessante para uma empresa em relação ao compliance, exatamente sobre preventivo. Que compliance é um trabalho preventivo, não é um trabalho de cultura, é um trabalho de mudança de comportamento. Você tem a diferença entre compliance e governança, né? Então, você, assim, e compliance, o pessoal pensa muito na questão também de anticorrupção, mas é anticorrupção, é assédio moral, é assédio sexual, tudo isso envolve estar dentro do compliance. É um guarda-chuva muito grande do compliance. Então, você treinar as pessoas, desde a alta gestão até o chão de fábrica, do que ele pode e do que ele não pode fazer. Isso já cria uma mudança de cultura tão grande que evita um monte de problema futuro de naturezas das mais variadas, até da penal, ou trabalhista, enfim, ou civil, se for uma questão de dano moral, alguma agressão verbal, enfim. Tem N possibilidades que você pode travar com um programa de compliance efetivo. Então, assim, o trabalho de prevenção, e no trabalhista também, um contrato bem feito, antes de você assinar, é muito mais importante do que você depois ter que enfrentar uma ação trabalhista, que se for até o TST, pode saltar de 50 mil para R$1 milhão, né? É uma coisa muito louca. A gente vê algumas causas no escritório que são milionárias hoje no TST, que não eram para ser. Um simples acordo matava isso. Sim. E aí... Ou um contrato mais amarrado. Então, assim, é difícil, mas o cliente tem que entender isso também. Então, uma mudança de cultura do cliente que a gente também não consegue, às vezes, fazer muito, né? Passar muito. A jogar tem um limitador, né? Porque a gente está ali, o jogar tem uma imagem do tipo, não, mas aí quer ser contratado. Gente, o trabalho preventivo é muito mais importante que o trabalho posterior. Como você bem disse, eu super concordo, ele é mais barato e ele é mais eficiente. Sim, sim. Eu tenho mais algumas dúvidas aqui, só vou responder essa dúvida do Elton aqui, o professor. É o seguinte, ó, o Elton, interessante, o Elton é professor de ética, de filosofia, morou 10 anos com os índios, o Elton, o Bruno. Então é um cara que tem uma experiência bacana. Ó, de todos os impactos dessa crise, seriam os contratos a parte mais afetada no ponto de vista do direito? O que você acha?
Olha, agora talvez sim, no momento atual. Para o futuro, eu não sei. Para o futuro são vários problemas, assim, mas eu acho que talvez contratos agora, por essa questão de renegociação, é uma renegociação em efeito dominó, né? Porque é o cliente que não, né, o dono de uma empresa que não fatura, ele tem que renegociar os contratos trabalhistas para poder ou suspender ou demitir as pessoas ou colocar de férias, enfim, tem N possibilidade. Mas ele também tem a vida pessoal dele. Aí o cara não fatura nada no restaurante dele, tem que também pagar o boleto da escola do filho. Como é que ele faz? Tem que renegociar o contrato que ele fez com a escola do filho. E a escola do filho faz o quê? Renegocia o contrato com o professor. Cara, isso não tem fim. É uma cadeia. Se for fazer uma rede, não tem fim. Essa é uma rede infinita. Entendeu? Exato. Então é desde o contrato de logística, de envios de matéria-prima da China, né, de produto manufaturado da China para cá, que por força maior um não consegue pagar, o outro não entrega, isso vem descendo. Desce, até chegar lá embaixo, no boleto Sim. da escola, no pagamento do seguro de saúde, e por aí vai. Então é muito complicado. Contrato, sem dúvida nenhuma, é o maior problema atual, porque ele tem uma ramificação muito grande. Né? Você tem contratos internacionais, até contratos pequeninos, né? Como a gente até aprende na graduação, é um exemplo, toda hora na faculdade eu aprendi isso. O primeiro contrato que a gente faz, você vai na padaria comer uma coxinha, você está ali firmando um contrato. Né? Você está firmando, exatamente. A coxinha de galinha da padaria, você está ali comprando. Né? Esse é um contrato que você está firmando, um contrato verbal. Isso a gente aprende na faculdade. E é isso. Então, qualquer tipo de contrato hoje está sendo repensado. Exatamente. Ó, hoje, basicamente, Bruno, qual que foi a nossa ideia aqui na rede LFG? É montar um tanto de lives. Então, seria até ideal ter colocado o futuro da atividade jurídica. Começou contigo para falar sobre o futuro da advocacia, falar sobre advogado. Tem mais 2 questões para tirar contigo. No dia 5, pessoal, teremos aqui a professora Isabela Ferrari, 5 de maio. Ela vai tratar sobre decisões por algoritmos. Então, ela vai tratar sobre isso daí. E no dia 4 de maio, vamos tratar sobre LGPD com o Daniel Becker. 4 e 5 de maio. Então, a gente vai falar muito ainda sobre direito, sobre tecnologia, sobre a nossa atividade jurídica como um todo. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Que deu uma travadinha aqui? Tô te ouvindo. Não, entrou uma ligação aqui, eu já cancelei. O erro foi meu aqui. Não, tranquilo, sem problema. Então, pessoal, fiquem atentos aí. Hoje começamos com o professor Bruno. Semana que vem, 5, no dia 4, nós temos o professor Daniel Becker, que vai tratar uma autoridade na LGPD. Dia 5, o professor Victor. E no dia 6, Isabela Ferrari, que é juíza federal, grande amiga também, pessoa inteligentíssima, que vai tratar sobre decisões por algoritmo, que é algo também que nada mais é do que reflexo dessa rapaz, eu faço fazendo mestrado em inovação tecnológica, aí cada coisa que a gente vê, né, Bruno, que o pessoal cria, que o pessoal sai da caixinha de verdade. É uma loucura, cara. É uma loucura. Tem muita coisa acontecendo lá fora que é muito... Mas diga lá, cara. Muito louco. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que mudou minha vida, para os alunos, para os jovens advogados, para os meus amigos, para os meus colegas, que mudou a minha vida e é uma coisa que as pessoas não dão o devido valor. A questão do inglês. Qual a importância disso, professor? Você fala... Quantas línguas, Bruno? Que hoje você... Eu só falo inglês, arranho francês também. O francês e o espanhol é arranho. Tá. Mas principal inglês. Vai que vai. Qual a importância hoje do inglês, tanto para a advocacia, quanto para a obtenção de material de fora, né? Porque eu vejo, principalmente no mestrado aqui, a minha referência toda, eu tenho encontrado tudo fora. Quando eu falo de blockchain, de smart contract, principalmente sobre esse tema. Tudo artigo fora. Como que isso daí é importante para, não é nem o futuro, mas o presente que vai, consequentemente, afetar o futuro da advocacia, essa economia globalizada? A produção de conteúdo, realmente, desse tipo de assunto é muito mais lá fora do que no Brasil hoje, né, ainda. Infelizmente, mas acho que vem mudando. Mas é claro que a fonte está lá fora, né, sobretudo na Inglaterra, né, você tem a lei, as cortes online, tem muito debate nesse sentido. Nos Estados Unidos também, enfim. Agora, cara, sendo muito sincero, o inglês é uma coisa que demora, né, para você aprender, são anos de aprendizado e tal. Mas, sinceramente, hoje, isso é uma coisa que veio para facilitar. Você tem várias ferramentas que auxiliam as pessoas que não dominam outro idioma. E assim, outro idioma, o fundamental é o inglês. E com o inglês você consegue realmente ter acesso a qualquer conteúdo do mundo. Até na China,
o pessoal se esforça para atender quem fala inglês, muito embora a maioria da população não fale inglês, mas você tem lá os intérpretes e tal. Então você consegue se virar até na China. Então, se você vira na China, você se vira em qualquer lugar do mundo. Então, assim, você tem ferramentas hoje e até alguns aparatos tecnológicos que ainda não são comuns no mercado, mas daqui a pouco vão chegar, que já faz aquela tradução simultânea. Não sei se você já viu. A Xiaomi, que é uma empresa chinesa, já lançou. Não sei se é Xiaomi ou outra empresa, enfim. Que você fala automaticamente e já sai a tradução para a língua que você escolhe. São uns 50 idiomas já pré-gravados e você consegue falar normalmente. E não precisa nem de internet, já tem um banco de dados ali dentro do sistema e você já fala em português, já sai em inglês ou sai em chinês, enfim, não importa. Então, essa é uma realidade que daqui a pouco, para mim, vai superar a necessidade das pessoas se matricularem em curso de idioma. Mas não é para agora, não é hoje. Mas talvez para daqui, para uma realidade, né, para ser uma coisa comum no mercado internacional, de relações, talvez daqui a um ano, eu não sei. Dizem até que aparelhos como esse que eu estou usando aqui, que esse é o fone Bluetooth, né, mas que isso aqui pode ser também um tradutor. Então, eu falo com você aqui, quando você fala comigo em outro idioma, eu já ouço aqui a tradução em português em tempo real. Acho que já existem até sistemas como esse, não são comuns no mercado ainda. Então, assim, ainda que não domine o idioma, você tem aparatos que te auxiliem. Então, assim, não vejo o idioma hoje como um dificultador fatal para você não conseguir acessar um conteúdo em outro idioma. Então, assim, acho que dá para você ler artigos em inglês, tem tradutores hoje, Google Tradutor, uma ferramenta super comum, gratuita, que ajuda pra caramba. Outro dia a gente fez uma reunião com um cliente dinamarquês, uma empresa alemã, um cliente dinamarquês, foi lá no escritório, ele veio para o Brasil, falou em inglês, e um sócio não falava inglês. Ele pegou o Google Tradutor, e o Google Tradutor tem uma funcionalidade que você aperta e ele vai traduzindo a conversa. Então ele aperta o botão e botou o celular na mesa. Então falava em inglês, aparecia a tradução que eu estava falando. O cliente falava em inglês, aparecia o que ele estava falando. E o sócio acompanhou tudo. Teve um outro erro de tradução, porque às vezes, né, a gente não fala com 100% de fluência, então uma voz um pouco mais rouca, então o Google Tradutor não é 100% perfeito, mas você consegue entender 80% da conversa. Então, a ideia central você consegue passar, né? A ideia totalmente. Central... Então, assim, não tenham essa preocupação, mas eu não falo inglês, mas eu não tive tempo de estudar, não tive oportunidade de estudar também, e agora já é tarde demais. Primeiro, assim, eu acho que nunca é tarde demais para nada. Eu tive uma colega eu e minha esposa estou junto, eu tive uma colega de faculdade que tinha 90 anos. Nossa! Quase 90, ela se formou com 90 anos. Então, assim, nunca é tarde para nada. Então, estudar eu acho que nunca é tarde. Enquanto o seu cérebro estiver funcionando bem, você tiver com a tua capacidade cognitiva adequada, você consegue estudar numa boa, não tem nenhum problema. Porém, eu entendo que quanto mais tempo passa, mais difícil fica, porque você também tem obrigações com família, com o próprio trabalho, não tem mais tempo, né? Tempo hoje, num mundo tão tecnológico como o nosso, é muito difícil, né? Antigamente você tinha muito tempo, né? O mundo passava mais devagar, parece, né? Hoje o mundo passa muito rápido. Exato. Então o cliente hoje tem que contar com 11h30 da noite pelo WhatsApp, com uma dúvida. Sim. Então, assim, isso não acontecia. O cliente tinha que ir até o escritório, ou ligar para marcar, então era muito difícil falar com o advogado. Hoje mudou. Eu fiz sem querer me alongar muito nessa resposta, mas imagina, fica uma pesquisa. Beleza. Eu passei numa pesquisa internacional, faço parte também de uma associação chamada IBA, International Bar Association, que a gente fez uma pesquisa sobre o futuro do serviço jurídico. Então, uma pesquisa que foi feita com mais de 2.000 advogados, era um grupo de 20 advogados coordenando essa pesquisa do mundo inteiro, era um desses 20 pelo Brasil, e para saber quais eram as preocupações da advocacia global em relação ao que vinha pela frente, né? Em relação aos principais tópicos, né? O primeiro tópico de preocupação não foi tecnologia, não foi inteligência artificial, o robô vai tomar o lugar do advogado, com esse grande besteira. Eu sempre falo isso, tem gente que fica bravo comigo, mas isso não vai acontecer. Mas a grande preocupação foi o empoderamento do cliente. Então, assim, o advogado hoje está muito preocupado, no bom sentido, com um cliente mais empoderado. O que é um cliente empoderado? É aquele cara que tem acesso à tecnologia. Então, o cliente hoje consegue acessar o processo dele no site do Tribunal de Justiça ou na Federal, enfim, saber como é que está o andamento. Às vezes ele sabe antes de você, você não fica ali toda hora ligado, ainda que você tenha um serviço de Legaltech fazendo aquele trabalho de pesquisa dos andamentos para você, você não vê lá o tempo todo, né, aquele processo específico. Né? Você tem vários processos, você recebe o que tem urgência, né? É um prazo, sim, é uma sentença, alguma coisa, você tem que parar realmente para ali e passar para o cliente. Olha, aconteceu isso, precisamos fazer aquilo. Quando é uma coisa boa, juntada de petição, você não avisa o cliente, olha, juntou uma petição, mas o cliente avisa você. Então o cliente vira, doutor, juntou uma petição ontem.
E agora? E agora vai continuar como está. Vai à conclusão, o juiz vai analisar a petição e a gente vai ver o despacho do juiz depois. Mas para o cliente a gente entende, é uma preocupação, né? Tem cliente que tem um processo, que é a vida da pessoa. A gente tem vários processos, mas a gente tem que entender cada processo como se fosse aquele um do cliente. Por isso que a gente fala que mergulhar na dor do cliente é muito importante. Então você tem que ser o cliente. Não sentimentalmente, porque você acaba às vezes até tomando certos tipos de dor que não são bons para você escrever. Quem escreve com muita raiva não escreve bem. Você tem que estar realmente equilibrado, muito equilibrado na hora que você escreve, e se entender qual é a preocupação do cliente, concordar com o problema dele, mas ter equilíbrio na hora de você escrever, para você também não ficar muito, né, afobado. A gente trabalha muito com a ação civil pública. Então, assim, às vezes o cliente quer xingar um promotor que é autor da ação. Não dá para você fazer isso na petição. Sim, então, sim. Calma. Não, mas ele errou, eu não fiz isso. Um dano ambiental, cortou uma árvore. Calma. Vamos escrever da forma correta, vamos colocar a nossa insatisfação, a nossa preocupação, mostrar por que o MP não está certo, mas não dá para fazer essa coisa. Ah, mas tem que pegar pesado. Calma. Que não é assim que funciona. Mas o cliente não entende isso. Então, assim, a gente tem que ter essa noção de mergulhar com o cliente, mas também ser o advogado quando tiver que ser o advogado. Então, o cliente é muito empoderado hoje. Né? O cliente sabe tudo. Ou quase tudo, né? A não ser que o processo seja sigiloso, ele tem acesso a tudo. Sentença, quase que tem acesso às principais peças, enfim. Está tudo lá. O processo eletrônico hoje permite isso. E como é que faz, né? Então, como é que a gente lida com esse cliente empoderado? Que também é um cliente que vai te chamar às 11h30 da noite pelo WhatsApp. E se você não responder, mas ele não me atende, não gosto mais de ser advogado. Então você tem que realmente trabalhar com ele, um fluxo de contato. Eu sou contra desligar telefone no final de semana, tem advogado que faz isso, nada contra também, de cada um, mas eu não atendo sábado e domingo. Sábado e domingo eu me dedico à minha casa. Eu não consigo trabalhar assim, e a gente também tem certo tipo de serviço que não funcionam assim, para a gente não dá certo. Então, assim, empoderamento do cliente hoje é a grande preocupação da advocacia mundial, só para deixar isso para o pessoal, para cada um repensar como é que vocês tratam os seus clientes. Não, exatamente. Eu tenho um caso engraçado em relação a isso, porque o cliente chegou para a gente montar uma estrutura societária para ele lá, e o que me chamou a atenção é que o cliente, e aí, principalmente a nova geração, né, Bruno? Essas startups, independentemente do setor que ela atua, normalmente é composta por jovens. Ele chegou para mim e eu falei assim, aqui dá para a gente fazer aí um mútuo conversível. Ele falou assim, doutor, mas eu tenho uma empresa aqui tem como a gente aplicar um drop-down de ativos? Eu falei, o quê? Eu falei, cara, olha só o nível, o cliente chegando falando de drop-down de ativos. Eu falo, não, rapaz do céu. Porque se você for ver, é complicado. Se você for ver os livros hoje, eles trazem, e a internet também, principalmente de startup, a parte de estrutura de capital, operações societárias. Então, o cliente ele já chega munido da informação, e a gente vê muito isso, Bruno. Duas coisas, a questão da informação. Eles já chegam com a informação. E outra coisa, a exigência, tá? Vamos colocar ele chega com a estratégia pronta para você. Fala para mim. Informação. Ele já chega com a estratégia pronta para você. Exato. Ele contrata, mas tem que fazer isso. Aí você... Fazer o quê, né? Tá bom. Como que você muda, né, essa visão? Você tem que mostrar muito estudo, enfim. E a questão não é uma exigência, assim, de atenção, né? A gente tem um fenômeno que é estudado na física que é chamado de hidromologia, né? Que estuda a questão da velocidade. E a tecnologia, ela trouxe essa questão para nós aí, somos acometidos pela hidromologia. Tanto assim é que se envia... Tem 2 risquinhos azul pro Bruno e o Bruno não responde, pronto. Acabou. Meu Deus, não quer falar Você comigo, vai me odiar. o que está acontecendo? é um complexo isso, né? E então, a gente lidar com isso, e aí entra de novo no início da nossa live. Soft skill. Ter a inteligência emocional de você atender esse cliente, entender que para nós é só mais um problema, advogado, mas para ele é o problema da vida dele. Para ele é o problema da vida dele, né? Exatamente. É um problema da vida, e que na reunião ele chora com você, que ele ali externa todos os problemas. Pessoa física, então, sente muito mais do que um diretor de uma empresa, né? Ele também fica preocupado, mas assim, tem pessoa física que é um problema de uma vida. Então a gente trabalha muito também com ação de probidade. Enfim, de ex-secretários ou ex-agentes públicos também. Você vê que são problemas, mas eu não fiz nada, foi um erro, não, é culposo, foi uma negligência, foi um erro de outro. A pessoa fica desesperada. Realmente a lei é implacável, né? Então é muito difícil.
você tenta trabalhar ali realmente para mostrar que o direito da pessoa, do teu cliente, ele é correto, ele funciona, mas a pessoa fica sem dormir, né? A gente não faz penal, mas eu imagino que o advogado criminalista, ele sofre muito mais com isso. Que realmente é privação de liberdade, né? É uma coisa que acho que não tem nada pior, né? A gente não tem pena de morte no Brasil, privação de liberdade talvez seja a pior das sanções aí, que você pode imaginar, muito mais que pecuniária. Porque realmente ficar longe da família, da vida, né, como um todo. Então, imagino quem é criminalista como sofre com um cliente que está enfrentando um problema desse, uma situação aí de uma pena de prisão. Então, assim, é isso. Então, entender que o teu cliente vive aquele processo de noite. Ele almoça, ele toma café da manhã, almoça e janta aquele processo. Então, ele vai ficar desesperado. Outros nem tanto, né? Outros têm mais processo, outros são empresas, que aí realmente é uma conversa muito mais técnica, né? Tipo, é um prejuízo financeiro que isso vai dar para a minha empresa, vou ter que pagar multa, você é condenado em quanto? É uma questão mais pecuniária, que não é uma coisa muito dramática, do ponto de vista emocional, mas é uma questão que a empresa também não pode sangrar um caixa com tanta condenação. Então é isso. É entender o problema. E aí, te repito, ir até o cliente é muito importante, sobretudo sendo uma pessoa jurídica. Fundamental para você conhecer o negócio. Pode ser, de novo, uma lojinha de material de construção da esquina, ou pode ser uma grande empresa internacional. Não deixe de visitar o seu cliente. E faça reuniões periódicas também na sede do cliente, isso é muito importante. O escritório de advocacia hoje, uma estrutura gorda, grande, custosa, é cada vez mais desnecessário. Não precisa ter uma estrutura grande para você fazer o seu trabalho. O home office é a prova de que a gente pode mudar isso. E visitar o cliente, almoçar com o cliente, tomar café da manhã com o cliente é muito mais importante do que você receber no escritório e fazer café e chá e não sei o quê. Não é tão necessário isso, gente. Você pode até ter uma estrutura física, não sou contra, a gente tem. Mas o teu trabalho intelectual, o teu trabalho de conversação com o teu cliente pode ser feito em qualquer lugar. Em lugares muito mais agradáveis do que dentro do seu escritório. Bom, professor, sensacional. Em suma, pessoal, hoje nós tratamos aqui em relação ao futuro da nossa profissão. O professor Bruno tratou com muita maestria e simplicidade nas suas palavras quais são as dicas que ele deu. Basicamente, quais foram as dicas? Questão de nós nos ambientarmos com a tecnologia, isso já não é nem futuro, é presente. Então isso, com o Covid-19, acelerou e, como o professor falou, é exponencial, é muito mais rápido agora, a gente tem que saber lidar com questões de tecnologia. Segundo, pessoal, questões de soft skills, que são habilidades de comportamento, liderança, técnica de negociação, você ter empatia, sensibilidade, alteridade, são hoje atitudes que vão fazer você, advogado, se diferenciar no mercado de trabalho. Não tenho dúvidas. Professor, eu queria indicar questão da interdisciplinariedade também, então conjugar a questão de você ser especialista em uma determinada área, então vou dar o meu exemplo aqui, direito societário, mas dialogar com a economia, dialogar com questões de direito de concorrência, direito do trabalho, tributário, fazer parcerias, utilizar questões de grupo de WhatsApp com advogados para vocês trocarem experiência, principalmente quem está no início da carreira, isso é fundamental. Quero indicar 2 livros a eles aqui, professor. Primeiro, O Nó, de Salomão, é um livro que eu sempre indico, pessoal, como o direito pode erradicar a pobreza. É um diálogo entre direito e economia do professor Robert Kutter, lá da Chicago Law School. Muito bom, muito bom. E para falar sobre soft skills, esse aqui, Liderança e Propósito, do Fred Kaufman. É um livro que eu tenho gostado bastante. Quero indicar esses livros para os nossos ouvintes aqui. Professor, muito obrigado pela sua... Professor e meu amigo, né? Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua simplicidade e o compartilhamento do conhecimento, tá bom? Assim que passar essa pandemia aí, faço questão de ir ao Rio aí pra gente jantar, trocar uma ideia com mais calma. Eu gosto dos José dos Campos também, que eu gosto muito da tua terra. Então, adoro essa Por cidade, favor. vai do Paraíba todo, viajo muito para aí. Então, prazer. Sim. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Pode despedir, dar as palavras finais que você quiser dar aí pro pessoal. E... Pessoal, obrigado, viu, professor? Tá, obrigado a você, obrigado a todo mundo. Eu estou sempre à disposição para responder qualquer dúvida. E eu acho que o Caio falou resume tudo. Interação e colaboração é palavra de ordem. Então, quanto mais gente interagir, ampliar o networking, eu estou à disposição para isso. Tá? Vamos todo mundo junto para vencer essa crise juntos. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir. Tá bom, pessoal? Bom dia, muito obrigado.
Com certeza. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Eu quero só deixar registrado aqui a presença dos professores. Professor Ézio Veiga, como sempre, presente. Bruno, nosso coordenador. Elton, professor Ilan. Ilan Prece, gênio